Muito bom dia a todos e bem-vindo no Institut Français de Portugal. Agradeço por terem aceito o nosso convite para estarem aqui presentes. Hoje é um dia muito especial para a França e para a Alemanha. Celebra-se em Berlim o cinquentenário do Tratado Franco-Alemão, chamado Tratado do Eliseu, que foi assinado a 22 de janeiro de 1963 pelo presidente francês Charles de Gaulle e pelo chanceler alemão Konrad Adenauer. Nós, Embaixada de França e Embaixada de Alemanha em Portugal, queríamos celebrar também aqui em Lisboa este acontecimento por várias razões. Primeiro, estes três países são amigos, parceiros e membros da União Europeia. Como acontece nas relações humanas, os aniversários celebram-se na companhia dos amigos. Tanto mais que a França e a Alemanha têm relações muito estreitas com Portugal nos planos económico, político, humano e cultural. Além disso, dado o papel especial que a França e a Alemanha têm desempenhado na construção europeia, de acordo com as suas responsabilidades históricas, faz sentido refletir sobre os 50 anos de contributo franco-alemão numa altura em que a União Europeia se defronta, mais uma vez, com grandes desafios. Mas celebrar por celebrar não teria muito sentido. As comemorações só são úteis quando permitem retirar lições do passado para melhorarmos a nossa maneira de lidar com o presente e o futuro. O que é importante aqui hoje, a nosso ver, não é a introspecção mútua que poderíamos fazer, mas sim ter uma percepção dos olhares portugueses sobre as diferenças e as convergências entre a França e a Alemanha e de como é que ideias, conceitos e representações de ambos os países influenciaram e vão continuar a influenciar a construção europeia. Agradeço desde já aos nossos 5 oradores convidados e o interveniente final que aceitaram partilhar conosco as suas análises, experiências e visões, assim como a nossa moderadora do debate. Helmut Elfenkemper e eu já nos exprimimos na imprensa, sábado no Expresso e hoje no público, sobre as relações entre os nossos dois países no atual contexto europeu. Os nossos ministros dos negócios estrangeiros publicaram uma tribuna conjunta na imprensa europeia, no Diário de Notícias em Portugal. Permitam-me utilizar 2 palavras-chave emprestadas pela química e pela mecânica para caracterizar este papel: precursor e motor. Precursor porque em várias áreas o Tratado do Eliseu e todas as decisões que a partir daí foram tomadas nas décadas seguintes alargam e aprofundam a cooperação e os intercâmbios entre 2 países vizinhos, como nunca tinha sido feito na Europa. Desde o ofício franco-alemão para a juventude, até a Brigada franco-alemã, dos Conselhos de Ministros conjunto até a televisão Arte, são muitos os domínios e diversas as formas de cooperação e aproximação. Motor também, porque sempre que surge na União Europeia um problema, um novo desafio, os 2 países têm o mesmo reflexo: avaliar o que podem e devem fazer para lidar com esse problema, o desafio, e assim fazer avançar a construção europeia. O mercado único, a moeda única, não teriam sido possíveis sem um forte empenho franco-alemão. Este motor pode ter as suas dificuldades, porque às vezes a estrada é muito íngreme, ou porque não se sabe se é preciso acelerar ou travar. E sabemos bem que se fizermos as 2 coisas ao mesmo tempo, o motor para. Mas este motor, embora não seja suficiente, é absolutamente necessário. Fala-se muito a respeito das relações franco-alemão, hoje em dia, da crise do casal, do cansaço, do enfraquecimento da paixão. Este é um vocabulário próprio da psicologia humana, que não me parece apropriado em diplomacia, embora a dimensão humana tivesse estado muito presente desde o início nas relações franco-alemãs. Prefiro salientar, por um lado, a continuidade e a profundidade do sentido de responsabilidade que ambos os países e os seus dirigentes, independentemente das cores políticas, têm demonstrado ao longo de 5 décadas. Por outro lado,
a normalidade, a evidência, a familiaridade das relações entre os dois países e os dois povos, como confirmaram recentemente inquéritos junto de milhares de franceses e alemães. Estes parecem-me ser os dois maiores resultados do Tratado do Eliseu. Finalmente, agradeço a todos os que participaram na realização deste evento e passo a palavra ao meu colega e amigo Helmut Elfenkemper. O que nós temos em comum é que cada um conhece bem o país do outro, a sua língua, a sua história, a sua cultura. E, na nossa carreira diplomática, ambos tivemos e temos a oportunidade de nos empenhar na promoção das relações franco-alemãs. Eu desejo uma boa conferência e eu acrescento que, depois da conferência, uma recepção será oferta por nós, França e Alemanha, na entrada e na cafeteria do Instituto Francês. Será para todos vós, todos os convidados. Muito obrigado. Muito prezados panelistas, caros convidados, caros amigos, caro Pascal, faço minhas saudações do meu colega francês e dou-vos as minhas cordiais boas-vindas aqui no Instituto Francês. Gostaria, em particular, a saudar os participantes do nosso painel e de expressar-lhes o meu sincero agradecimento pela disponibilidade que demonstraram para preparar este debate. Muito nos honra o modo como reagiram de forma positiva e imediata ao nosso convite. Os 50 anos da assinatura do Tratado de Eliseu, o Tratado de Amizade entre a Alemanha e a França, são, como sabem, comemorados hoje em Berlim com uma grande celebração. Entre outros pontos do programa, haverá um encontro entre os parlamentos, como já sucedeu em Versailles para os 40 anos do Tratado. Esta grande comemoração de hoje entre os franceses e os alemães tem captado atenção muito para além dos nossos ambos países, na Europa e no mundo, já que o significado histórico deste passo importante para a reconciliação dos nossos dois países e povos após a Segunda Guerra Mundial é incontestável. Não foi por acaso que os nossos parceiros europeus que estiveram presentes na entrega recente do Prémio Nobel da Paz à União Europeia em Oslo honraram o presidente francês e a chanceler alemã com um aplauso especial. Contudo, o interesse na relação entre a Alemanha e a França resulta não só da dimensão histórica da nossa relação, mas naturalmente também do facto de nos vermos atualmente perante desafios muito especiais na União Europeia. Existem grandes expectativas, especialmente em relação aos nossos dois países, como não há em relação a qualquer outro Estado-membro da União Europeia. Entre 1963 e hoje, passaram-se 50 anos de uma história seguramente muito agitada da comunidade depois da União Europeia, que, em larga medida, devido também à contribuição da França e da Alemanha, se tornou uma história de sucesso e que, estou convicto, continuará a sê-lo. O par Alemanha-França assegura-se hoje em Berlim da situação e das possibilidades futuras da sua relação. Podemos hoje constatar que entre os dois povos, anteriormente adversários, se gerou uma relação de vizinhança muito positiva, fundada sobre a consideração, amizade e simpatia mútuas. É isso que demonstraram as sondagens realizadas e já mencionadas pelo Pascal nas últimas semanas à ocasião desta comemoração. Quando pensamos em convidar-vos para o evento de hoje, não tínhamos em mente apenas transmitir-vos a nossa percepção da relação entre os dois países, mas sim e, acima de tudo, estimular um debate sobre o ponto de vista português.
é que Portugal, o nosso país de acolhimento, ao qual nos sentimos ambos muito ligados também pessoalmente, encontra-se unido aos nossos dois países, Alemanha e França, de variedíssimas formas, através de relações humanas, através do comércio e da economia e, naturalmente, também através da estreita comunidade de destinos em que todos nós, na União Europeia, atravessamos atualmente uma fase especialmente difícil. Aguardamos, por isso, com expectativa, a perspectiva portuguesa quanto ao tema França e Alemanha, 50 anos depois, dos nossos panelistas, da nossa moderadora e do nosso orador final. Todos, sem exceção, personalidades que marcam de forma muito decisiva a opinião pública aqui em Portugal. Esperamos, naturalmente, um incentivo à continuação da nossa cooperação entre a Alemanha e a França ao serviço da Europa. Estamos, contudo, também intrinsecamente preparados para a crítica e para as perguntas. Antes de terminar, gostaria ainda de agradecer muito em especial ao meu colega e amigo francês Pascal Teixeira da Silva e aos colaboradores da Embaixada de França e do Instituto Francês pela excelente cooperação na preparação deste evento. Durante a minha vida profissional tenho tido muitas experiências positivas na colaboração com os colegas franceses e a preparação deste painel voltou a ser uma experiência muito positiva. O meu muito obrigado especialmente ao Instituto que disponibilizou o seu espaço. Aproveito esta oportunidade para chamar a vossa atenção para uma conferência que os dois institutos culturais dos nossos países, o Instituto Francês e o Instituto Goethe, em cooperação com parceiros portugueses, vão organizar em junho deste ano para o encerramento do ano franco-alemão e durante o qual será abordado o tema Amizade e Política na Europa, sobretudo por filósofos e historiadores e com um foco especial sobre a França e a Alemanha. Faço votos para que passem aqui umas horas interessantes e agradáveis. Volto a agradecer a todos os participantes e passo a palavra à nossa moradora, a senhora Maria João Áviles. Obrigado. Bom dia a todos. Saúdo todas e todos, em especial os senhores embaixadores da Alemanha e da França, Helmut Elkenkamper e Pascal Teixeira da Silva, que em boa hora aqui nos reuniram neste momento tão especial, como eles próprios disseram. Saúdo também os meus colegas aqui da mesa e antes de apresentar quem não necessita de apresentação, permitam-me um curtíssimo desabafo. É irresistivelmente sedutor para mim, nestes dias marcados por alguma dúvida e algumas sombras, evocar dois gigantes, Konrad Adenauer e Charles de Gaulle, diante de uma xícara de chá em Colombey, les deux églises, ultimando a formidável aventura de uma estratégica parceria politicamente séria, forte, nova, inédita, que enterrava um longo passado de guerra e abria um futuro de paz. Como é também irresistível não evocar que a esta mesma hora a senhora Merkel e o presidente François Hollande conversam ambos em Berlim sobre o seu hoje, que é também o nosso hoje, e por tudo isto eu vou agora pedir aos nossos amigos que nos expliquem o que é para eles afinal de contas, o que é que fizeram o tempo, a política e os políticos do Tratado do Eliseu. E apesar de não necessitar apresentar quem não precisa de apresentação, vou dizer uns curtos aide-mémoire para sublinhar como este debate está tão bem entregue. E vou seguir a lógica dos temas tratados determina que primeiro se apresentem os cavalheiros e depois as senhoras. E então, começo aqui pelo meu amigo António Vitorino, uma voz sempre apetecidamente ouvida, quer politicamente, quer academicamente, quer profissionalmente. Foi deputado, juiz do Tribunal Constitucional, governante em Macau, várias vezes secretário de Estado. E entre 95 e 97, ministro da Presidência e da Defesa, com António Guterres.
deputado europeu, mais tarde Comissário Europeu para a Justiça e Assuntos Internos. O que verdadeiramente o distingue, e é aqui que eu quero chegar, é que afinal ninguém pode discorrer sobre a Europa, as suas aflições e o seu futuro sem a qualidade do seu contributo, sempre excelente. Vítor Bento, economista, académico, ex-presidente da SEDES, ex-presidente do Fórum para a Competitividade, atual presidente da CIBS, atual Conselheiro de Estado. Presença assídua na comunicação social, oferece-nos um saber com tanto de nível intelectual quanto de alta competência técnica. Autor de 4 livros sobre economia, quando ele intervém, seja sobre que tema for, a classe política, a sociedade civil, os seus alunos, os seus leitores, costumam dar por isso. Nós hoje aqui também vamos dar. José António Pinto Ribeiro nasceu em Moçambique, foi um aluno liceal e universitário brilhante e premiado e cedo se tornou o reputado e procurado homem de leis que se mantém hoje. Com a intensa intervenção cultural e cívica, o seu maior ex-libris é, porventura, o Fórum Justiça e Liberdade, pelas implicações que vem a ter no país, criado para o estudo, promoção e defesa dos direitos cívicos em Portugal, de que Pinto Ribeiro foi fundador e presidente. Ministro da Cultura de José Sócrates nos anos 2008 e 2009, José António Pinto Ribeiro, a par da sua enérgica atividade de advogado, leciona na Universidade, ao mesmo tempo que se mantém presença frequente em debates mediáticos de índole jurídica ou política. Vai valer a pena ouvi-lo. E porque as últimas serão as primeiras, Teresa Caeiro, licenciada em Direito, foi deputada e depois dirigente do seu partido, o CDS. Governadora Civil de Lisboa em 2002, integrou o governo de coligação PS-CDS, então liderado por José Manuel Durão Barroso, como secretária de Estado da Segurança Social. Voltou ao Parlamento, onde hoje assume também as funções de vice-presidente da Assembleia da República, uma voz feminina a ter em conta. Teresa de Sousa, jornalista que desde os anos 70 tem uma intervenção permanente na imprensa, rádio e televisão. Hoje é seguramente a assinatura mais credível, qualificada e experiente da mídia em temas europeus e assuntos internacionais, o que a torna indispensável se analisarmos uns e outros. Publicou recentemente Conversas sobre a Crise, uma reflexão a 2 vozes, sob a forma de livro, partilhada com o ex-ministro dos Estrangeiros, Luís Amado, a quem saúdo e que aqui nos honra com a sua presença ao encerrar este debate. E de imediato dou a palavra ao Dr. António Vitorino. Obrigado, Maria João. Muito bom dia. Começo por saudar os membros do painel, agradecer aos senhores embaixadores o convite e dizer que me foram dados 7 minutos para resumir 50 anos 50 anos de visão franco-alemã sobre a arquitetura institucional europeia. Bom, para ser muito sintético, eu diria, quase copiando a intervenção do embaixador Pascal Teixeira da Silva, que o motor franco-alemão no projeto de integração europeia é um motor indispensável, é um motor necessário. O que terá mudado nestes 50 anos é que, de uma origem em que era também um motor suficiente, passou a ser, em certas circunstâncias, um motor insuficiente. O que é que eu quero dizer com isto? Do ponto de vista histórico, nestes 50 anos, ou se quisermos nestes 56 anos, desde o Tratado de Roma, é raro o assunto onde a França e a Alemanha tenham estado de acordo ao princípio, quando uma dinâmica europeia é lançada. E todo o interesse do eixo franco-alemão, e todo o interesse da cooperação franco-alemã é exatamente essa. É descobrir como é que, sobre um tema onde, em regra, à partida, os dois países não partilham a mesma ideia, sabem construir um caminho de procura de uma solução através de cedências mútuas que permitem, finalmente, dar um passo em frente no processo de integração europeia. É um historial interessante de composição de posições distintas,
que também foi evoluindo ele próprio ao longo do tempo. Se eu quisesse fazer uma síntese, diria que nestes 50 anos, em regra, a Alemanha mostrou-se sempre mais favorável a soluções institucionais que estivessem em linha com o papel central das instituições comunitárias, portanto, soluções institucionais mais comunitárias. A França sempre se mostrou mais favorável a soluções institucionais onde o peso do intergovernamental e a dinâmica dos governos tenderia a prevalecer. O que é original no eixo franco-alemão é que exatamente as soluções encontradas ao longo do tempo foram uma tentativa de conciliação destas duas perspectivas e de encontrar um equilíbrio entre estas duas perspectivas que, de alguma forma, resistiu à coabitação de governos de diferente orientação ideológica em Berlim e em Paris, em certa altura em Bona e em Paris, governos de direita e governos de esquerda nos dois países partilharam esta prioridade do eixo franco-alemão e esta necessidade de encontrar uma composição de interesses entre posições de partida distintas. Em certa medida, estas posições distintas dos dois países resultam também na natureza desses próprios países. A França é um país muito centralizado. É um país onde a soberania de Estado tem um valor, um peso e uma dimensão que tem uma característica completamente diferente na Alemanha. A Alemanha é um país descentralizado, é um modelo federal e, portanto, muito mais sensível a uma lógica de organização potencialmente federal no quadro europeu. Portanto, há, digamos assim, culturas históricas distintas dos dois países que também explicam esta diferenciação e, sobretudo, nestes 50 anos, o elemento essencial na relação entre os dois terá sido a transformação da paridade absoluta que presidiu à Constituição da União Europeia e que foi objeto de alteração em dois momentos distintos, em Nice primeiro e em Lisboa depois. Em Nice há uma primeira iniciativa, devo confessar, eu estava lá, para mim foi muito inesperada. O Presidente Chirac aceitou o princípio de que haveria mais deputados alemães no Parlamento Europeu do que deputados franceses. O que é, se quiserem, uma ruptura epistemológica com um princípio fundamental, gerador, genético da União Europeia, que era a absoluta paridade, o absoluto equilíbrio entre os dois países máximo fundadores, a França e a Alemanha. E o segundo passo desta diferenciação é dado, de facto, em Lisboa, com um novo sistema de votos no Conselho, onde a dupla maioria, a chamada maioria de Estados, mas também a maioria de população, introduz, obviamente, uma alteração no peso relativo entre a França e a Alemanha, na medida em que a Alemanha terá 80 e vários milhões de habitantes, depois da unificação, a França andará perto dos 70 milhões de habitantes e, portanto, há uma diferenciação do ponto de vista do peso relativo no processo de decisão. Esta era, portanto, a primeira nota que eu gostava de dar. A segunda, para respeitar o tempo, é de que eu acho que o próximo ciclo de reforma institucional vai sublinhar a minha primeira afirmação. O eixo franco-alemão vai continuar a ser necessário, o eixo franco-alemão vai continuar a ser indispensável, mas o eixo franco-alemão já não vai ser tão suficiente quanto no passado para imprimir a marca das transformações porque a União Europeia tem que passar. E isto, penso eu, por três razões fundamentais. A primeira é porque, historicamente, é interessante. Eu não quero julgar do que é que vai acontecer nas eleições alemãs de setembro, mas talvez raramente tenhamos encontrado na história desta ligação franco-alemã a coincidência entre um governo alemão que é menos pró-comunitário e um governo francês que é menos pró-intergovernamental. Eu sei que esta afirmação tem algum risco de ser feita hoje, mas é o que eu penso, sinceramente. Isto é, pela primeira vez há em Berlim um governo que, sendo pró-europeu e estando orientado nas soluções europeias, sabe muito bem o que é o seu interesse nacional. E é muito zeloso na gestão do seu interesse nacional, sobretudo na crise do euro. E pela primeira vez também na França há que dizer que o atual governo francês é bastante mais flexível em relação a admitir o princípio de que algumas competências têm que ser exercidas a nível comunitário por instituições comunitárias. Só que a reforma institucional da União Económica e Monetária, e agora só falo de reforma institucional, concluo aqui, porque a parte substancial ficará para o Vítor Bento, a reforma institucional vai exigir clarificar alguns pontos difíceis do ponto de vista institucional. Qual é o equilíbrio entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu? Questão difícil para todos os países.
inclusive para a Alemanha, que sempre foi o grande aliado do Parlamento Europeu e que pela primeira vez vai ter que encontrar um estatuto para o seu próprio Parlamento Nacional. Em segundo lugar, o problema sério e substancial dos outros atores, os atores que tornam o eixo franco-alemão menos eficaz. O Reino Unido e a deriva centrífuga do Reino Unido, que vai ter impacto na relação franco-alemã. A relação franco-alemã não será a mesma se o Reino Unido continuar a aprofundar a sua trajetória de afastamento. Eu ia dizer tragédia, se calhar não está mal visto, mas a frase que eu queria utilizar era trajetória. Em terceiro lugar, o papel do Tribunal Constitucional Alemão, que não existia em 63. Nem de Gaulle, nem Adenauer jamais teriam sonhado que estavam a fazer um tratado que iria ser submetido ao escrutínio severo do Tribunal Constitucional Alemão. E, finalmente, concluo já, e, finalmente, a necessidade de que a França e a Alemanha saibam assumir soluções inclusivas. Soluções que não esqueçam os outros países, porque a Constituição Europeia não é apenas um pá de dã. Muito obrigado. Fantástico. Parabéns pelo sumo, parabéns pelo tempo. Dr. Vítor Bento. Muito obrigado. Eu, enfim, para ajudar a poupar tempo, reitero todos os agradecimentos que o Dr. António Vitorino fez no início da intervenção e de modo que passava ao exercício difícil tentar condensar 50 anos ou 15 anos, consoante o âmbito que se queira dar, em 7 minutos. E por isso eu ia, enfim, concentrar-me sobretudo na União Monetária, na criação da União Monetária e no funcionamento da União Monetária. E, embora seja um clichê dizer que toda a construção europeia, e obviamente a União Monetária como parte dessa construção, é resultado de uma cooperação entre a França e a Alemanha, mais do que uma cooperação tensa entre a França e a Alemanha, uma dialética tese, antítese, síntese, que tem funcionado por passos sucessivos, portanto, variedíssimos conflitos que produzem determinados patamares de resultados, a partir dos quais se constroem novas divergências e se constroem novos consensos. Enfim, talvez esta dialética hegeliana se deva ao facto de um dos principais construtores, um dos principais arquitetos do lado francês, ter sido um grande filósofo hegeliano, que era o Alexandre Cogère. Mas, portanto, relativamente à União Monetária, essa tensão foi sempre verificada, inclusivamente desde o seu início, e pode dizer-se que, tendo-se criado uma União Monetária, na mente dos negociadores existiram sempre duas Uniões Monetárias. E a esse propósito citava uma intervenção, aliás, interessante, de um senhor que foi vice-governador do Banco da Holanda e foi, enfim, um participante muito importante no processo de criação institucional da União Monetária, André Saz, que entretanto já está reformado, e que dizia há uns anos, ainda antes desta crise, dizia há uns anos, numa entrevista que deu sobre a União Monetária, dizia ele que o problema fundamental, vou citar diretamente, o problema fundamental foi que os dois principais países envolvidos, França e Alemanha, criam duas uniões monetárias diferentes. Os franceses queriam influenciar a política monetária para poder promover mais crescimento. Não queriam um Banco Central independente, nem fortes restrições às políticas orçamentárias. Mas tiveram que aceitar isso porque só isso era oferecido. Pensando, instintivamente, que uma vez isso posto em prática e uma vez que o poder de decisão alemão pudesse ser superado, os constrangimentos que tinham que aceitar no início da União Monetária seriam automaticamente diminuídos. Os alemães, pelo seu lado, que a União Monetária poderia começar sem União Política, mas uma vez posta esta em marcha, desencadearia uma dinâmica que forçaria a integração noutros campos. Ou seja, basicamente os dois partiram para o mesmo casamento, tendo ideias diferentes de como ele deveria funcionar e como deveria ser a sua forma, e de algum modo nós vimos que a situação que chegamos hoje é muito resultado destas duas visões, que aliás não são exclusivamente francesas e alemãs, são partilhadas por grupos de países dentro da União Monetária, mas que basicamente correspondem a estas duas visões. O problema é que toda a arquitetura institucional alinhou de facto por um dos lados e cristalizou um dos lados e de alguma forma tornou difícil que a dialética habitual possa prosseguir. E daí, portanto, que se tenha transformado em tensão. Mas ainda relativamente a essas diferenças de visão, salientava uma outra, enfim, que hoje tem sido menos referida, mas que esteve muito presente
em todas as discussões da União Monetária, que aliás começaram nos anos 70. O primeiro projeto da União Monetária existiu nos anos 70 e logo nessa altura houve uma divisão muito clara no pensamento europeu entre dois blocos. Um bloco, enfim, que ficou conhecido na literatura como o bloco monetarista, que não era o alemão. O bloco monetarista era o bloco latino. O monetarista não tem a ver com a ideia que nós normalmente associamos a monetarismo. Liderado pela França e pela Itália, que entendia que a integração monetária, a União Monetária, era um instrumento da integração como um todo. Era um instrumento para a convergência dos vários países que pudessem estar em diferentes estados de desenvolvimento. E, portanto, tinha um papel instrumental. Do outro lado, o outro grupo, o grupo dos economistas, chamado economista, liderado pela Alemanha e pela Holanda, entendia, pelo contrário, que a integração monetária só seria funcional se coroasse uma convergência económica e de políticas que tinha que ser um passo prévio. Isto é, só depois de assegurada a convergência de políticas e de entendimentos e, no fundo, de desenvolvimentos, é que a política monetária integrada poderia funcionar sem tensão. E, por isso, durante o próprio processo de preparação para a União Monetária, a Alemanha sempre teve a intenção de tornar o clube de início muito mais restrito, portanto, apenas limitado aos países com um grande grau de convergência, enquanto que a França era favorável à entrada o mais alargada possível, até quando mais não fosse, para alargar o seu próprio espaço negocial, porque se a Constituição inicial tivesse sido apenas para um grupo restrito, seria um grupo muito baseado culturalmente alemão. O grande problema, julgo, para a União Monetária é que ganharam as duas visões. As duas visões saíram vencedoras. Isto é, a União Monetária criou-se desde o início muito alargada, mas com um modelo institucional definido pela preferência alemã. E, portanto, daí que isso tenha gerado as tensões a que hoje temos, enfim, que culminaram com esta crise e que resultam basicamente do facto de termos dois grupos de países que culturalmente têm preferências sociais distintas, que essas preferências sociais se habituaram a viver no passado com regimes monetários adequados essas preferências, por forma a minimizarem os impactos no seu bem-estar e que agora são obrigados a conviver com um único regime monetário que está alinhado apenas com uma dessas preferências e que, como tal, significa que a diferenciação se está a produzir nos resultados. Portanto, nós vimos que antes do euro, os países que hoje fazem parte do euro, se olharmos para a sua história de crescimento, têm uma imagem dispersa, independentemente do bloco cultural a que pertencem. Se olharmos para a performance no pós-euro, portanto, se virmos o crescimento entre 1999 e 2013, a estimativa para 2013, estou a incluir 2013 porque, por exemplo, a Espanha está agora a entrar no processo de ajustamento, o que significa que só vai sofrer o grande aperto em 2013. E nós temos claramente um bloco perfeitamente identificado, enfim, dos países greco-latinos, que são os países que têm o crescimento mais baixo e as taxas de desemprego mais elevadas, portanto, de alguma forma, refletindo o facto de que as suas preferências culturais não se ajustam integralmente ao modelo monetário uno que acabou por ficar definido para a União Monetária. Enfim, os 7 minutos passam muito mais depressa do que nós imaginamos. Eu paro aqui. E as perspectivas francesa e alemã sobre a questão da identidade europeia. Se 7 minutos são insuficientes para resumir 50 anos, imaginem o que são 7 minutos para reduzir o tempo que vai de 800 de Carlos Magno até hoje. Gostaria apenas de fazer, porque tem que ser telegráfico, 3 apontamentos relativamente a aspectos que me parecem essenciais para entender os problemas da identidade europeia vistos por um todo. Formação dos dois Estados, completamente diferente. A França chega ao fim da Guerra dos 30 anos com um Estado completamente unificado, o maior exército europeu, uma língua essencialmente unificada e um exército que serve como certa nação. A Alemanha sai da Guerra dos 30 anos totalmente esfacelada. Isto é, o espaço alemão, o Sacro Império Romano-Germânico, está totalmente esfacelado. São 350 países, vão chegar a ser 1100 principados totalmente autónomos e no século XVIII, em 1800, no fim do século XVIII, a França tem 29 milhões de habitantes, o espaço alemão não tem ninguém que tenha uma população sequer comparada a esta.
São dois países cujos processos de unificação é totalmente diferenciado também a partir daqui. A França, com Napoleão, é finalmente derrotada em 1815. O Congresso de Viena consagra digamos, a situação da França estavelmente, e a partir daí verifica-se o desenvolvimento do espaço alemão e a unificação da Alemanha sob a direção da Rússia. Esta unificação vem-se a fazer a partir de 1870, e a partir de 1870 a afirmação da Alemanha é sobretudo feita, digamos, de alguma forma, à custa de uma competição e uma concorrência vitoriosa com os outros países da Europa, nomeadamente da Europa continental. Isso vem a levar à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial, que são formas de afirmação, digamos, da identidade alemã, da Alemanha e da força económica, política e militar da Alemanha, e como tentativa de impor, digamos, no espaço europeu a sua relevância e a sua liderança. A consequência dessas duas guerras é que os aliados sistematicamente têm como objetivo impedir essa liderança alemã, essa prioridade alemã, nomeadamente a imposição dessa liderança por via militar. E por isso caracterizam-se o fim dessas duas guerras pela tentativa dos aliados de fazerem o desmembramento da Alemanha, a desindustrialização da Alemanha e o desarmamento da Alemanha. É neste ponto que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Em 1944-45, aquilo que os aliados decidem no Quebec e em Yalta é exatamente mais uma vez isto: o desmembramento territorial da Alemanha, a desindustrialização da Alemanha. Ela não terá acesso ao carvão e ao aço, ela será desmembrada, haverá uma autoridade internacional para o Ruhr, e a consequência será também o desarmamento alemão completo e, digamos, a Alemanha será organizada sobretudo como um Estado agrícola e agrário. Acontece que este processo é desencadeado, chega a haver um conjunto de atos neste sentido, há um grande desmantelamento industrial alemã, mas em 1947 a zanga entre os antigos aliados orientais e ocidentais, isto é, os aliados anglo-americanos por um lado e russos por outro, e soviéticos por outro, zangam-se, verifica-se o cerco de Berlim em junho de 47 e em junho de 50 começa a Guerra Fria. Tudo se altera completamente, e tudo se altera completamente para a Alemanha. De repente deixa de haver desmantelamento da Alemanha, desmantelamento industrial, a autoridade para o Ruhr é desfeita, é feita uma Constituição para a Alemanha Ocidental. Essa Constituição, ou essa Comissão Redatora, é presidida por Adenauer. Adenauer é eleito chanceler da Alemanha, isto vai a eleições na Alemanha Ocidental. Ele é eleito. Rapidamente se verifica um conjunto de passos que levam à defesa da reintegração da Alemanha, não na Europa, mas na Europa Ocidental. Isto é, os Estados Unidos, a partir de 50, logo que começa a Guerra da Coreia, impõem a necessidade de rearmamento alemão, da existência de um exército alemão que seja o primeiro a combater a invasão temida da Europa Ocidental pela União Soviética. E é neste contexto que Adenauer é absolutamente genial na reconstrução da Alemanha. Aquilo que ele consegue sistematicamente é, perante um interesse da França, que se afirma no plano Jean Monnet. O plano Jean Monnet de 44, 45, 46 é um plano que visa a reocupação do Ruhr e a reocupação do Saar, a utilização pela França do território alemão do minério de ferro e do carvão para se transformar num grande produtor industrial e voltar a ter, ele espera que em 1950-51, 150% da produção que tinha em 1939 em termos industriais. Ou seja, a França, aquilo que tem como objetivo é ser considerada uma potência vitoriosa. Não foi derrotada em 1940, e recuperar, digamos, a sua identidade como potência europeia e como potência vitoriosa através, digamos, de uma reocupação, um desmantelamento também e uma desindustrialização da Alemanha. O que é que vai acontecer é que vai ser preciso conciliar estes dois interesses. É preciso que a França consiga reconstituir-se e reafirmar-se, digamos, como potência vencedora, isto é, como potência continental europeia central, por um lado, e é preciso também que a Alemanha possa reconstruir-se, porque assim os aliados, os americanos, nomeadamente, o exigem. E é neste contexto que Adenauer consegue fazer, digamos, encontrar, e o Jean Monnet ajuda muito nisso, perante a oposição francesa ao rearmamento, perante a oposição francesa à reindustrialização, consegue-se uma arquitetura que vai resolver este problema. E esta arquitetura, que vai ser depois sucessivamente copiada, é uma arquitetura traduzida na CECA,
na Comunidade Económica do Carvão e do Aço. É através da Comunidade Económica do Carvão e do Aço que a França vai ter acesso a isso e que a Alemanha vai ter também acesso. Quando o ponto de partida era que nenhum deles teria, um porque não tinha isso no seu território e o outro porque seria impedido de o fazer. E este modelo é um modelo que vai sistematicamente existir para resolver este problema de a reconstituição, a reconstrução destes dois grandes Estados-nação fundadores da Europa, centrais na Europa, que são a França e a Alemanha. Ou seja, os tratados da SECA, do Euratom, da Comunidade Económica Europeia, não são pensados como lógicas supranacionais, vamos criar uma União Europeia. São o equilíbrio possível, são um mecanismo possível através do qual, sistematicamente, se concilia o interesse alemão e o interesse francês, digamos com o interesse americano e inglês da reconstituição da Europa Ocidental. Não estamos a falar de Europa, estamos a falar da Europa Ocidental. É a Europa Ocidental que é para ser reconstituída numa lógica, digamos, anti-soviética e, portanto, dado o cisma militar, estratégico, atómico, que existe, ideológico, que existe entre leste e oeste, é a Europa Ocidental que é preciso ser reconstruída e esta reconstrução é genialmente feita e conseguida, digamos assim, sobretudo para a Alemanha, que é quem está na situação mais frágil, de se reconstruir, de voltar a ter um exército, de voltar a ser um país completamente soberano. E, portanto, a primeira coisa para que eu queria chamar a atenção é que os tratados das comunidades não foram pensados uma lógica de união da Europa, numa lógica de construção de uma nova entidade política supranacional. Foram apenas o meio através do qual estes dois Estados foram sendo reconstituídos, conciliando os seus interesses, que eram interesses claramente concorrenciais e antagónicos nessa plataforma. Em segundo lugar, gostava de chamar a atenção para que o Tratado do Eliseu é sobretudo a institucionalização disto. Como é que se relacionam estes dois Estados, como é que vão estabelecer uma relação que permanentemente se aprofunda, que resolve os problemas concorrenciais entre eles, mas não é um tratado dirigido à construção de qualquer Europa, de qualquer entidade supranacional. Em terceiro lugar, gostava de chamar a atenção para que tudo isto se mantenha assim estavelmente, até que, tudo isto se mantenha assim estavelmente, até que se verifica o desmoronamento da União Soviética, do Império Soviético, e, consequentemente, a Alemanha se reunifica. Quando a Alemanha se reunifica, tudo passa a ser uma questão diferente, porque é na Europa e não na Europa Ocidental que a Alemanha se vai reafirmar, e aí ela vai sentir, digamos, os tratados europeus como algo que a impedem na sua afirmação de grandeza, na sua afirmação europeia central. A França, pelo contrário, olha para os tratados da União como algo que, digamos, a mantém ao nível e em paridade com a França, com a Alemanha, garante para ela, a França, um estatuto de igualdade com a Alemanha, que ela, eventualmente, não tem condições por território, não tem condições por capacidade económica, não tem condições por população, de manter. E é isso que em Nice e em Lisboa se fragiliza. Aquilo que seria extraordinário para celebrar estes 50 anos, para celebrar estes 50 anos, seria que os líderes europeus se reunissem para decidir se verdadeiramente aquilo que foi iniciado nolens-volens com a comunidade, com a SECA, com o Euratom, com o mercado comum, e que apenas falhou na Comunidade Europeia de Defesa, se verdadeiramente querem uma União Europeia, se querem construir um Estado supranacional, uma estrutura supranacional, pode ser confederal, e como é que vão dirigir-se, como é que vão adresser estes problemas essenciais, nomeadamente o problema da unidade cultural, o problema da língua. Porque o problema da língua é o problema-chave na constituição dos Estados, inclusive do século XIX, é o problema que não pôde ser resolvido na Europa, senão num caso da Confederação, que é a Suíça. Todos os outros Estados são Estados nacionais de língua lusita. Muito obrigado. No âmbito da integração europeia. Muito obrigada, Maria João. É um privilégio estar aqui neste painel, moderado por si. Comentávamos há pouco, há uma grande vantagem em não ser das primeiras a falar, porque podemos retomar muito aquilo que já foi dito, nomeadamente os cumprimentos, muito especialmente aos senhores embaixadores da Alemanha e da França e as respectivas unidades consulares pela organização deste evento. E depois há outra vantagem, porque depois de 3 intervenções tão brilhantes, ficaremos sempre na dúvida se eu não iria dizer a mesma coisa que eles já disseram, mas tenho de o fazer porque já intervieram.
Bom, eu devo dizer que a minha intervenção é muito mais feita, isto é uma escapatória, com base em dúvidas assentes em algumas certezas históricas, certezas históricas essas que começam, como Maria João, de facto, exatamente há 50 anos, dois homens tomaram a decisão na forma de tratado. E essa decisão confirmou não só o seu estatuto de grandes líderes, como os colocou na história da Europa e na história da humanidade. E convém relembrar que esta era uma decisão ousada. Era uma decisão que era tomada porque se optaram pela reconciliação como desígnio e pela paz como destino, mas isto acontecia menos de 20 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e, como os próprios disseram na altura, les blessures ainda não estavam fechadas. Mas entenderam estes dois grandes líderes, grandiosos líderes, que só uma relação estreita entre os dois países seria a forma de abrir uma via, e estou a citá-los, para um futuro pacífico comum. E decidiram fazê-lo. Não porque era fácil, eu acho que já ninguém tem coragem de citar o Kennedy, que, juntamente com o Oscar Wilde, todos devemos pagar direitos de autor, mas de facto, reportando-nos ao que disse Kennedy, eles fizeram não porque era fácil, mas porque era difícil, mas porque queriam deixar o seu legado e porque achavam que era essa a via para a paz, para a democracia e para a cidadania. E fizeram-no conscientes de que a paz e a democracia têm de ser construídas diariamente e que nunca podem ser tomadas como adquiridas. Eu penso que isto é uma das primeiras lições que temos a retirar destas comemorações do Tratado do Eliseu. Mas permitam-me que, para falar sobre a democracia e a cidadania, recupere não os discursos de há exatamente 50 anos atrás, mas um pouco antes, um discurso feito por Charles de Gaulle, em alemão, aliás, em Ludwigsburg, perante um grupo de jovens alemães. Esse famoso discurso em que o general de Gaulle se dirige a esses jovens de então, esses jovens, entre os quais se encontrava uma jovem de 8 anos chamada Angela Merkel, e que recentemente, precisamente da efeméride dos 50 anos desse discurso, relembrou que, nessa altura, ela vivia em Brandemburgo, o muro que separava não só Berlim, mas separava os nossos mundos, o mundo da liberdade e o mundo da repressão, tinha sido recentemente erigido. E que, isto são as palavras da chanceler Merkel muito recentemente, aquele muro parecia uma coisa inabalável e que a realidade de uma Europa em liberdade, em democracia e em paz, parecia verdadeiramente uma utopia. E, portanto, eu penso que esta é a segunda lição que temos a retirar desta efeméride destes 50 anos, é que este legado do Tratado do Eliseu como embrião daquela que veio a ser a construção europeia foi, de facto, um barrage, não contra o Pacífico, mas um barrage contra o totalitarismo, o fanatismo, a intolerância, o racismo, e foi de facto este embrião que nos permitiu esta paz, esta liberdade contínua e regular, convém não esquecermos, durante estes últimos 50 anos. Agora, este projeto europeu, que eu confesso, pessoalmente considero dos
toda decisões políticas. Isto foi criado porque houve uma vontade política inequívoca para que tal acontecesse. Desculpem-me a provocação, eu tenho o maior respeito pelos intelectuais, pela academia, pelos pensadores, pelos conceptualizadores, mas a verdade é que estes avanços históricos, como este de que nós falamos, foram tomados por políticos. As pessoas que, e estamos a falar de uma época em que os políticos são olhados com desconfiança, e estou a ser branda, para não dizer com desprezo, a verdade é que estas decisões foram tomadas por políticos. E são os políticos que estão lá, coadjuvados por técnicos, obviamente, mas para dar a cara, para serem escrutinados, para serem avaliados. E são eles que assumem os riscos, nomeadamente quando as decisões são erradas. Só para acabar, prometo. E em segundo lugar, de Gaulle dirigiu-se então aos jovens daquela altura, aqueles a quem caberia construir o projeto que se estava a iniciar. E ele disse, vocês decidirão de votre ressort, vocês vão decidir o vosso destino. Ele falou de uma forma absolutamente premonitória sobre a evolução das tecnologias, avisou os jovens, disse-lhes, não se deixem dominar, não se deixem subverter pelas tecnologias, mas utilizem-nas para o vosso benefício, e disse-lhes para serem livres, para serem dignos e para serem melhores. Ora, mais recentemente o Presidente Hollande retomou o discurso dos jovens, hoje em dia num contexto completamente diferente. Os jovens de hoje confrontam-se com problemas demográficos, de desemprego, que assolam toda a Europa. Mas, e agora sim vou mesmo concluir, e espero que depois no debate possamos falar mais aprofundadamente sobre isto. O contexto da jovem Angela Merkel, que tinha 8 anos quando ouviu este discurso, é de uma sociedade democrática completamente diferente de há 50 anos. As sociedades democráticas hoje em dia são de uma complexidade que não encontrávamos na altura, de uma voragem informativa. Muitas vezes as decisões não são ponderadas, não são discutidas. Todo o processo decisório não é feito com a calma, com a distância que é necessária. Não há um filtro entre a informação, há uma tormenta de informação que muitas vezes impede os políticos e estas sociedades democráticas e os seus decisores políticos de tomarem as decisões com a distância que seria necessária. E espero deixar o resto para o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Teresa. Passo à outra Teresa. Está aqui escrito, não vale a pena eu roubar de segundos, está aqui escrito sobre a viagem que ela nos propõe. Muito obrigada. Muito obrigada aos embaixadores da França e da Alemanha. Muito obrigada aos meus colegas de painel, porque já ouvi aqui intervenções muito interessantes. Sou a última, portanto já resta pouco para dizer desta relação central do processo de integração europeia. A parte que me diz respeito é a parte das coincidências ou das divergências dos dois países em relação ao papel que a Europa foi tendo no mundo, primeiro no mundo da Guerra Fria, depois no mundo do pós-Guerra Fria, na década gloriosa que vai de 1990 a 2000 e finalmente nesta época que vivemos, muito mais difícil, muito mais complexa, com problemas novos que os dois países, as duas capitais, Berlim e Paris, ainda estão a tentar resolver. Eu queria começar justamente por afirmar que as grandes divergências, as profundas divergências entre a Alemanha e a França sobre praticamente todas as questões que foram estando em cima da mesa da integração europeia, incluindo as relações externas, estiveram sempre presentes, e o que é notável nesta relação
vamos ver o que será o futuro, há muitas dúvidas neste momento, é que essas divergências permitiram sempre fundar um compromisso que era bom para a Alemanha, aceitável para a Alemanha, aceitável para a França e que o tornava também aceitável para os outros países da União Europeia. Foi esse o segredo do funcionamento do motor franco-alemão até agora. As divergências em relação à forma como cada um dos países via a sua relação com o mundo e a relação da Europa com o mundo, está inscrita no próprio Tratado do Eliseu, como toda a gente sabe. O Bundestag exigiu uma adenda ao tratado que justamente estragava os planos, se eu posso falar assim, ao general Charles de Gaulle, que via no Tratado do Eliseu uma forma de sacudir a hegemonia americana, que o incomodava muito, como sempre, como nós sabemos, como sempre incomodou, que ele não fazia segredo, mas foi por vontade americana, ao mesmo tempo que ele teve de assinar o Tratado do Eliseu com a Alemanha. O Bundestag exigiu que, nessa adenda ao Tratado do Eliseu, que fosse salvaguardada a relação da Alemanha com os Estados Unidos da América por via da Aliança Atlântica e da NATO. Essa era a marca da forma como os alemães viam a integração europeia na sua relação com a América e era mais uma profunda divergência entre Paris e, nessa altura, Bonn. Durante a Guerra Fria, até 1990, ao fim, à queda do Muro de Berlim, e à reunificação da Alemanha e à reunificação da Europa, a divergência que marcou a relação franco-alemã, posso resumi-la de uma maneira muito simples. A Alemanha queria estar numa situação em que nunca tivesse de escolher entre o seu aliado americano e o seu aliado francês, era o pressuposto da sua visão da Europa no quadro internacional, no quadro europeu, no quadro internacional, no quadro ocidental. A França, de maneiras diferentes, evidentemente, e não só na perspectiva que tinha inicialmente Charles de Gaulle, a França imaginava... Já disse 7 minutos, não posso acreditar. Vou saltar rapidamente. A França continuava a alimentar a sua ambição, que trouxe até relativamente, até perto de nós, de transformar a Europa numa superpotência, numa grande potência, numa superpotência que na altura pudesse rivalizar com a superpotência americana. Era esta a grande divergência, caiu o muro, as coisas, a relação de forças europeia mudou profundamente, o Tratado de Maastricht e o euro, que hoje está no centro da crise que atravessamos, foi a forma de o chanceler alemão Helmut Kohl e do presidente francês François Mitterrand resolverem o problema da unificação da Alemanha de uma forma que a França e outros países da União Europeia, da Comunidade Europeia, pudessem aceitar. Mas, evidentemente, a partir daqui as coisas mudam substancialmente na visão que a Alemanha tem da Europa e na visão que a Alemanha tem no mundo e começa a desenhar-se aquele que é o problema, vou dar um salto agora para o presente, o problema dos nossos dias, que é fundamentalmente o desequilíbrio de poder dentro de uma Europa que, entretanto, foi alargada a leste e para a Europa Central e para a Europa de Leste, colocando de novo a Alemanha no centro do território europeu, do continente europeu, e dando-lhe um papel novo e deixando a França sem aquilo que foi a sua visão permanente do projeto de integração europeia, que era uma espécie de extensão do próprio poder da França e que a França liderou politicamente durante os anos, décadas da integração europeia. Onde é que estamos hoje? Estamos numa situação bastante complicada, não só a nível económico, já foi aqui analisada pelo Dr. Vítor Bento, não só a nível
da forma como a Europa vai resolver o seu problema institucional para organizar um verdadeiro governo para a zona euro, mas estamos também num ponto fulcral dos equilíbrios de poder internos que determinarão naturalmente a relação da Europa com o mundo. Esse desequilíbrio coloca a França numa posição difícil, coloca a Alemanha também, podemos dizer, numa posição difícil. O problema da Alemanha tem sido nos últimos tempos o de gerir a sua liderança da Federação Europeia de uma maneira muito maior do que aparentemente se pode pensar. Quando o Reino Unido inicia uma deriva europeia que nós não sabemos onde o vai levar, a questão da relação entre a França e a Alemanha ganha uma dimensão nova, uma dimensão muito mais complexa, uma dimensão mais incerta, que será definida, esperamos nós mais uma vez, pela capacidade dos dois países de encontrarem um compromisso que não corte a Europa da sua relação com os Estados Unidos, que não ampute a Europa de um país com a importância do Reino Unido e que permita que a Alemanha, vou concluir, não volte a fazer aquilo que deixou muito preocupados os seus parceiros europeus e os Estados Unidos da América, que é chegar ao Conselho de Segurança da ONU, desolidarizar-se das suas alianças ocidentais, nomeadamente da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos, e votar com aquilo que nós designamos por potências emergentes, entre aspas, ou ao lado da Rússia. Esse foi um momento em que esta relação ficou difícil na relação da Europa com o mundo. É essa a próxima resposta que a Alemanha e a França têm de encontrar, tão importante como o seu equilíbrio dos dois modelos económicos para a sustentação do euro. Muito obrigada. Tenho que pedir desculpa do papel absolutamente odioso aos meus colegas e à sala, mas foi não só as instruções que recebi, como, obviamente, compreenderão que tinha que se pôr um limite de tempo, porque cada um destes temas, por si só, poderia ser o único e estarmos aqui só com ele uma manhã inteira. Ficaram aqui muitas pistas, desde logo António Vitorino a dizer que o tratado, que hoje celebramos o cinquentenário, começou por ser suficiente, hoje já não é suficiente, além do fim da paridade, além de a incógnita, a ambiguidade do papel do Reino Unido, tão importante que a Teresa também agora o foi buscar, tão definitivo. Gostaria de relembrar também do Vítor Bento como acabaram por vencer, afinal, duas concepções da política monetária sobre a sua concepção e a sua aplicação, apesar das divisões. Havemos com certeza de voltar a esse tema. A viagem, eu tenho que especialmente pedir desculpa ao Zé António Pinto Ribeiro, que nos levou pela mão por uma viagem pela história das duas histórias da Alemanha e da França, e que eu obriguei a que fosse ainda, helasse, mais apressada. Reter aqui a nostalgia da Teresa pelas figuras do General de Gaulle e do Konrad Adenauer, e a Teresa que põe muito o enfoque, depois de magnificamente nos ter trazido até aos dias de hoje, mas que pôs o enfoque da teia tão delicada e tão complexa com que há a lidar agora, outra vez com o Reino Unido e a dificuldade de compreender muito bem o seu papel, e os esforços que a Alemanha e a França vão ter que fazer, porque até há pouco tempo havia um compromisso que era sempre um compromisso possível, mal ou bem, mas havia uma base, um compromisso, e as coisas não são como sabemos, hoje estão assim. Pergunto aqui aos meus colegas se algum, antes de passar mais a nostalgia, também os desafios eles deixaram, exatamente, das novas gerações para estarem a... Queria perguntar aqui se alguém quer 5 minutos aqui, 6, 7 minutos, perguntar um pouco de debate aqui. Não. Passo. Diga. Precisava da palavra muito rapidamente para dizer umas coisas que eu acho que seriam conclusão
não tive tempo a dizer. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a França e a Alemanha, os seus embaixadores, agradecer a presença aqui, que por razões de economia de tempo não fiz na altura. Mas agora, aquilo que me parece que são as questões, digamos, que ficaram por resolver e que eu tentei enunciar dizendo que os tratados da União Europeia não eram para fazer a União Europeia, as questões que eu acho que se podem pôr são estas. Será que já acabou a Segunda Guerra Mundial? Isto é, está sarada a Segunda Guerra Mundial tanto quanto pode estar? Se está, também está sarada a divisão da Europa que foi criada pela Revolução Russa? Ou essa ainda não está sarada? E um dos problemas principais que se colocam para a Alemanha é exatamente como sarar essa divisão, que foi uma divisão que perturbou e cortou completamente a Alemanha e que gerou, se calhar, também o nazismo na Alemanha. E, a partir daí, saber se e em que medida é que ainda há ou não espaço, e é preciso dar tempo e espaço aos Estados-nação para se consolidarem ainda na Europa estavelmente, ou se podemos já pensar na criação de algo que seja supranacional, que seja estadual e que esteja acima disso, nomeadamente de natureza confederal. Finalmente, saber se a França e a Alemanha não perderam a liderança da Europa para a Inglaterra com a construção e a imigração para os Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos como uma extensão da Europa inglesa e, consequentemente, da língua inglesa, e se a perda da língua e da liderança de língua, acho que é o maior falhanço do Estado do Eliseu, é que a França e a Alemanha não aprendem a ter uma língua comum, isto é, não desenvolvem nem o inglês, nem o francês, nem o alemão, nem o francês como línguas comuns. Hoje, 5 a 7, 10% no máximo dos franceses falam alemão, o que é muitíssimo pouco como resultado daquele tratado. E, portanto, queria-vos deixar estas pistas com as questões que eu acho que... Eu percebo muito bem, há uma espécie de pós-scriptum àquilo que você disse, e acho que foi muito inteligente de o ter feito. Agora temos aqueles exemplos, como sabem, o parto da primeira questão, que é sempre uma coisa, demora um bocadinho de tempo, etc. Estou ali a ver um colega meu versado nestas... Perdão. Sim, faça por favor. Queria cumprimentar os senhores dois embaixadores por esta iniciativa e cumprimentar o painel, que conseguiram um feito notável, foi de terem tempo a ser breves. Duas questões. Primeiro, foi notável o esforço e o exemplo dado pelo Tratado do Eliseu em transformar a inimizade em amizade. Foi também notável o esforço feito no sentido de transformar divergências em consonâncias, pontos de vista diferentes entre a Alemanha e a França, que se transformaram em união, que pôs o tal motor a funcionar. E eu pergunto, se com esse exemplo nós poderemos hoje contar que esta união, eu diria, de cariz continental, terá capacidade para se estender e compreender os países mais marítimos, mais atlantistas, como o Reino Unido. A Time de ontem fala na possível saída do Reino Unido da União Europeia, e também os países mais pequenos, o caso de Portugal, onde a sua maritimidade, na minha perspectiva, não está a ser bem entendida pela União Europeia. Veja-se o Tratado de Lisboa, o artigo 3º, com a centralização tremenda da conservação dos recursos biológicos do mar. Será que esse motor, que o Sr. Dr. António Vitorino disse muito bem, já não está com a potência necessária, ainda será capaz de ultrapassar estes dois desafios? É a minha questão, com os meus cumprimentos. E para quem é a pergunta? Para quem quiser. Para quem quiser. Cavalheiros, minhas senhoras. Eu insisto nesta questão, que me parece uma questão muito importante. Eu há bocado não referi que a Alemanha, porque tive de saltar, de facto 7 minutos é muito pouco tempo, tive de saltar algumas etapas na evolução da relação entre a França e a Alemanha do ponto de vista da política externa e defesa e da sua relação com o mundo. Mas evidentemente quando Gerhard Schröder declarou que a Alemanha passava a ser um país normal, que essa relação se alterou profundamente. E a Alemanha, que era até à sua unificação e até praticamente ao final do século passado, um país que não dispensava uma forte aliança
com os Estados Unidos, passou a ser um país, em termos internacionais, muito mais autónomo na sua tomada de posição e, em termos europeus, muito mais autónomo nas suas tomadas de posição, e isso trouxe-nos até à atualidade, com a Alemanha a procurar encontrar o seu novo perfil internacional como uma potência de vocação global, graças ao seu poder, não ao seu poder militar, mas ao seu poder económico, como um país muito mais autónomo, como a Europa muito mais autónoma em relação aos Estados Unidos da América em matéria de defesa. Portanto, há uma evolução muito grande na política externa e na forma como a Alemanha se vê na Europa e se vê no mundo, que eu acho que ainda não chegou a um resultado final. Mas o que eu queria dizer à questão que o Sr. Almirante levantou é esta. É muito difícil de conceber o que será a relação franco-alemã numa Europa sem os Estados Unidos, eu insisto, e sem o Reino Unido. É quase impossível conceber. A França sentir-se-ia profundamente mal, porque enquanto a Europa, na década passada, a Alemanha ia encontrando a sua autonomia, a autonomia da sua política externa e da defesa dos seus interesses, a França fazia, se eu posso dizer assim, o caminho contrário e ia perdendo a sua ideia de uma Europa superpotência a rivalizar com os Estados Unidos, ia se aproximando progressivamente dos Estados Unidos. Essa política culminou no tempo de Sarkozy, que percebia a importância dessa relação muito bem, com o regresso da França à estrutura integrada militar da Aliança Atlântica e com a assinatura de um tratado de defesa com o Reino Unido, que no fim de contas reequilibrava equilíbrio entre o poder alemão e o poder francês e dava conforto à França. Sem este conforto é muito difícil imaginarmos a relação franco-alemã num quadro que não envolva os Estados Unidos e que não envolva o Reino Unido. Eu vou pedir exatamente a António Pérez Metel, nosso colega, que façam, se não se importam, eu junto 3 perguntas. Muito bom dia. Eu estava a ouvir-vos e estava a lembrar-me do que era o nosso país em 1963. Em 22 de janeiro de 1963. Silêncio dramático para dizer que é essa a trajetória que países como Portugal tiveram que fazer para entrar nesta discussão, para estarmos agregados a esta discussão. E de facto, é uma trajetória absolutamente extraordinária que é preciso ter em conta, culturalmente, quando falamos, e esta é a minha pergunta, que aliás, malevolamente dirijo a António Vitorino. É porque eu ouço falar... Mas qual é a pergunta? A pergunta é esta que eu vou agora formular. Ouço falar de união política, avanços na união política. Temos que passar à união política. Mas o que é isso? Como é que no quadro das relações nucleares entre Paris e Berlim, de facto, motores de toda esta construção, o que é que significa concretamente? O que é que poderão ser os próximos passos? É uma outra forma de fazer a mesma pergunta que já aqui foi feita. E, sobretudo, como é que os países, vindos de histórias nacionais completamente, digamos, de outra estratosfera e que se juntaram e que se agregaram a esta construção, qual é o contributo que podem dar e como é que podem, no fundo, relacionar-se com estas duas grandes potências europeias. Muito obrigado. Se faça favor. É para si. Bom dia. Eu gostaria de começar por agradecer a todo o plantel. Foi uma conferência bastante interessante. O meu nome é Jorge Carrone, do Estudo de Ciências Políticas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Um pouco mais alto. Estou. Confirmo. Ok, está melhor? Obrigado. A minha pergunta começa a partir do pressuposto que o centro europeu é a França e a Alemanha. Isto é, a criação de uma federação europeia era o que se pretendia. Isto é, uma união a nível europeu. E terá que partir destes dois países, senão não poderia acontecer. Agora, será que para ultrapassar esta crise é necessário uma maior união política, como foi aqui iniciada uma pergunta? E a questão que eu faço é,
deve seguir o modelo americano, isto é, da base para o topo, ou um modelo brasileiro, do topo para a base? Obrigado. Juntaria uma terceira pergunta, faça favor. Sì, bom dia, Francesco Franco da Università Nova di Lisboa. A primeira pergunta é provavelmente para o António Vitorino qual é a importância de contextualizar um acordo, um tratado bilateral entre a Alemanha e França num contexto mais multilateral? Falou do Tratado de Roma que foi assinado 6 anos antes, em 1957. Na minha visão ideal, num contexto multilateral, l'entente se transforma em aliança, e queria saber qual era a sua opinião. E a segunda questão é provavelmente para o Vitor Bento. Falou, é muito interessante esta visão entre monetaristas e economistas. Qual é a sequência optimal para atingir uma integração econômica em Europa que funciona? Em primeiro lugar, uma união monetária ou, em primeiro lugar, uma convergência real? A evidência histórica pode parecer favorecer a primeira, a monetarista, porque uma convergência real econômica nunca existe num país, não? Em várias regiões do mesmo país não há convergência real. Mas a pergunta é se as duas visões não são erradas, e uma terceira visão é necessária, que a questão real e qual é a coerência entre as fronteiras de uma moeda e as fronteiras fiscais de uma União. Obrigado. Dr. António Vitorino. Muito obrigado pelas questões. Bom, eu vou dar uma resposta que prometo consabidamente ir ser confusa. Mas não há melhor contributo para esclarecer o debate do que dar uma resposta confusa, porque as coisas são mesmo confusas e não vale a pena esperar em nenhum modelo racional, cartesiano, clarificador, seja ele de baixo para cima ou de cima para baixo, embora eu, em relação ao seu dilema, preferisse sempre o modelo brasileiro, de certeza absoluta, pelo menos seria mais divertido. Mas, do ponto de vista histórico, se o Zé António tem razão, isto é, se escreveram poesia pensando que estavam a escrever prosa, isto é, se fizeram tratados bilaterais e acabaram por gerar uma União Europeia, a verdade é que eu acho que os próximos passos da integração europeia, incluindo o domínio da União Política, vão ser caracterizados por uma expressão híbrida, pelo hibridismo. Esse hibridismo, de alguma forma, desautoriza o modelo clássico alemão e dá uma nova base de acordo potencial entre a França e a Alemanha. O que é que eu quero dizer com isto? A Alemanha tradicionalmente considerava que a transferência de competências para o centro se fazia através do reforço da arquitetura política do centro, da Federação Europeia, dando-lhe legitimidade democrática através do reforço dos poderes do Parlamento Europeu. Era basicamente esta a linha que foi seguida pela Alemanha em todas as negociações de todos os tratados, até ao Tratado de Lisboa. A verdade é que hoje a complexidade interna da Alemanha chama a atenção de que este modelo puro, perfeito, este modelo conceptualmente claro, não vai funcionar. E não vai funcionar porque há constrangimentos que se prendem com as políticas internas de cada Estado-membro que vão condicionar esse modelo puro de federalização europeia. Desde logo o Tribunal Constitucional Alemão, a minha piada sobre o Tribunal Constitucional Alemão não é só por eu já ter sido juiz do Tribunal Constitucional num tempo em que os Tribunais Constitucionais não tinham a cotação que têm hoje. Pelo menos não apareceu a abrir telejornais com a frequência com que aparecem hoje. Enfim, para quem diga que eu sou um calculista, olha, esse cálculo eu falhei. Devia ter ido para o Tribunal Constitucional apenas mais tarde. Mas de verdade é esta. A interferência, por exemplo, do Tribunal Constitucional Alemão e, sobretudo, a concepção de soberania que o Tribunal Constitucional Alemão reconstrói, que tinha estado ausente na história alemã e que é reconstruída nem é a partir da Dieta de Frankfurt, nem dos prussianos de Berlim, é a partir do Tribunal Constitucional de Karlsruhe. É uma terceira unificação alemã, onde o Tribunal Constitucional alemão constrói um conceito de soberania que vai ter implicações na maneira como a Alemanha vê a arquitetura da União Política.
Vai ter implicações. E, portanto, nós vamos ter um sistema híbrido. Porquê um sistema híbrido? Basta olhar para o Fiscal Compact, o Tratado Orçamental, o que é? Não é um tratado da União Europeia. É um tratado intergovernamental. E isto responde à pergunta de como é que os tratados bilaterais se compatibilizam com tratados multilaterais. É que, por exemplo, neste momento, devido ao bloqueamento de aprovação de tratados europeus, designadamente por força do Reino Unido, há que dizê-lo, a solução que foi encontrada para aprofundar a União Económica e Monetária foi um tratado intergovernamental. Não é um tratado da União Europeia. É um tratado fora do contexto da União Europeia, mas que atribui competências a órgãos da União Europeia. A Comissão vê as suas competências reforçadas através de um tratado intergovernamental. O Parlamento Europeu vê as suas competências reforçadas através de um tratado intergovernamental. O próprio Tribunal de Justiça, ou blasfémia das blasfémias, o Tribunal de Justiça vê-se conferido competências acrescidas através de um tratado intergovernamental. Competências que nunca lhe foram dadas pelos próprios tratados da União Europeia. Então digam lá se isto não é suficientemente confuso para legitimar a minha previsão de que eu não tenho um modelo de união política perfeito. Ninguém o terá. O que eu espero do eixo franco-alemão é que me apresentem um rumo para compaginar este sistema que eu acabei de descrever num todo coerente que permitirá que o aprofundamento da integração europeia prossiga. Peço desculpa de ter sido confuso, mas foi de propósito, garanto-lhes. Dr. Vítor Bento. Eu não resisto a começar por reiterar o que o António Vitorino disse sobre a importância do Tribunal Constitucional na era pós-Vitorino, que é uma das notícias... A importância do Tribunal Constitucional na era pós-Vitorino é que uma das notícias de hoje é precisamente que a agência de notação financeira Standard & Poor's receia as próximas decisões do Tribunal Constitucional. Francisco, a forma como eu interpreto a polémica dos economistas monetaristas, a tese economista, não é tanto de assegurar a convergência económica per se, mas de assegurar a convergência institucional que permite o funcionamento das políticas económicas de forma mais uniforme. E, nomeadamente, enfim, isto é uma tese que eu tenho, aliás, eu estou a escrever um livro sobre ela, e basicamente o que isto julgo que significa é ter as instituições alinhadas com as funções de preferência, as instituições alinhadas com uma função de preferência que é compatível com um determinado regime monetário. Isto é, se houver formas de funcionamento na sociedade que são incompatíveis com o regime monetário, a integração monetária dará mau resultado. E eu julgo que, desse ponto de vista, a experiência validou a tese economista sobre a criação da União Monetária, porque, de facto, eu julgo que o resultado que nós temos hoje é precisamente o resultado do confronto de funções de preferência divergentes que tiveram que se adaptar, têm que conviver com um regime monetário único ao qual não se adaptam, porque o regime monetário está alinhado apenas com um dos lados das preferências. Já relativamente à conformidade entre as fronteiras monetária e fiscal, enfim, eu não sou favorável, nem acho que seja indispensável a união fiscal para que a união monetária funcione. Até porque eu julgo que há alguns perigos se centralizarem decisões orçamentais sem definir para que é que são essas decisões ou quais são as funcionalidades. Basicamente, o que estamos é a criar burocracias a um outro nível que vão gerir de acordo com as suas próprias, enfim, com as suas próprias preferências. Eu julgo que seria útil, e esse é que é talvez o passo que falte, é a federalização de determinadas despesas sociais associadas ao diferente desempenho económico, ao diferente desempenho conjuntural. Eu tenho dito isto várias vezes. Eu acho que o primeiro passo devia passar pela federalização dos subsídios de desemprego, que isso mas isso já é federalizado determinados tipos específicos de despesa e, portanto, a componente de gestão orçamental seria muito focada naquilo que teria que satisfazer. E isso é realmente o ponto que eu acho que seria importante. Ainda num outro ponto, o meu sentido de prudência não conseguiu resistir à minha tentação de tentar responder à questão que o Sr. Almirante Vieira Matias colocou no início, e digo que no sentido de prudência isto nunca devo meter em assuntos que eu domino menos bem, mas de facto não consigo resistir, é irresistível. Eu julgo que há um aspecto que tem sido talvez menos considerado em muitas das discussões, que é, enfim, o nosso futuro, isto é um pouco o nosso futuro é determinado por aquilo que nós fazemos e pela contingência das circunstâncias.
E, portanto, nós dominamos uma parte, há outra parte que nós não dominamos. E a Europa de hoje não é a Europa do Tratado de Roma, nem sequer a Europa do Tratado de Maastricht. Houve uma alteração fundamental ao nível da geopolítica mundial que mudou o contexto da Europa e mudou o centro da Europa. Quando o Tratado de Roma foi constituído, portanto, toda a política do pós-guerra foi assente numa Europa dividida entre leste e oeste, portanto, marcada simbolicamente pelo Muro de Berlim ou pela cortina de ferro que Churchill referiu, e, desse ponto de vista, toda a vivência do lado ocidental estava concentrada no lado ocidental. A Alemanha era, de certa forma, um país periférico nessa concepção. E o centro físico da Europa estaria mais ou menos no triângulo de Benelux, mas o centro real da Europa estava no Atlântico. Porque a Europa não existia sem os Estados Unidos. Essa Europa não existia. Os Estados Unidos eram uma parte integrante da Europa, até porque era a defesa proporcionada pelos Estados Unidos que permitiu que a Europa não necessitasse de investir em defesa e pudesse criar o seu modelo social com o dinheiro que poupava da defesa que era assegurada pelos Estados Unidos. Portanto, o centro da Europa era a Atlântica. Desse ponto de vista, Portugal era um país muito central nesse modelo europeu. Com a queda do Muro de Berlim, com tudo o que se lhe sucedeu, com todos os rearranjos e com as negociações ao nível da Organização Mundial do Comércio, toda a configuração da Europa mudou, está ainda em processo de mudança, e aí o próprio centro físico da Europa hoje em dia é o triângulo Bratislava, Viena, Budapeste, basicamente. É o centro físico da Europa e estamos ainda num processo de ajustamento, digamos, a essa própria realidade, e o próprio papel dos vários players mudou. Quer dizer, a Alemanha, no modelo anterior, era uma Alemanha dividida, hoje é uma Alemanha unificada, tem um poder absoluto e relativo muito mais significativo do que tinha naquele momento e, portanto, todo o processo de realinhamento está em curso. E isto envolve, entre outras coisas, uma continentalização da Europa. E daí, digamos, de certa forma, a perda de importância, perda de importância para a Europa das potências mais marítimas do passado. Enfim, este é o meu atrevimento numa área que eu domino menos bem, mas que julgo que muito bem. Seria relevante. Mas, com certeza. E para concordar absolutamente com esta mudança de eixos, não foi este o último, nem o único eixo que mudou. Agora, discute-se neste momento os principais think tanks americanos e também europeus estão exatamente agora a pensar porque é que os Estados Unidos já não ligam à Europa, e a Europa a pensar porque é que os Estados Unidos, porque é que o Presidente Obama, durante toda a campanha eleitoral, não se referiu à Europa. E, portanto, de facto, há aqui um jogo, uma acomodação a uma nova centralidade que é necessária ser feita, quando a realidade, aliás, vem contrariar estes temores, porque continuamos a ser os principais parceiros comerciais uns dos outros. Dito isto, também temos que reconhecer que nos próximos 10 anos, 90% do crescimento económico vai ser fora da Europa, e, portanto, a Europa também tem que ter esta noção. Mas eu não resisti a fazer só mais este acrescento ao que disse ao professor Vítor Bento, a propósito da mudança do eixo e da nossa centralidade, porque os próprios Estados Unidos também estão a ter esse problema. A Europa já não nos liga. A Europa agora quer virar-se para os países emergentes, para a Ásia, e, portanto, tudo isto é um processo de adaptação, mas que temos que encará-lo com naturalidade e com sensatez. Só posso acrescentar aqui uma coisa. De facto, a Europa não era discutida na campanha eleitoral americana, mas o Presidente Obama telefonava todos os dias à chanceler alemã a perguntar se ela mesmo ia aguentar o euro até a sua eleição. Portanto, as aparências às vezes iludem. Temos tempo para mais uma pergunta antes da intervenção do Dr. Luís Amado. Portanto, teremos gosto. Com certeza, faça favor. Eu gostava de ir um pouco mais longe nesta questão e colocá-la um pouco política. Qual delas? Na questão digamos, do recentrar europeu. Aquilo que politicamente me parece importante é perceber que a Primeira Guerra Mundial gerou a Revolução Russa.
A Segunda Guerra Mundial trouxe a Revolução Russa para o meio da Europa. Aquilo que neste momento é central para a Alemanha é saber se cessar ou não tudo o que teve a ver com essa Revolução Russa e as consequências dela. A Alemanha esteve na frente de leste, mais ninguém esteve, a não ser a Alemanha, depois, durante a Revolução Russa, e eventualmente alguns corpos de exército. Mas a Alemanha sente que aquilo que se passa hoje com a Rússia é um pouco aquilo que se passou com a Alemanha em 1918. Perdeu território de língua, perdeu o território de origem cultural. Digamos, a Ucrânia, parte da Ucrânia, significativa parte da Ucrânia e a Bielorrússia, são claramente russas. Ninguém tem dúvida sobre o caráter russo daquilo. Porque é que aquilo não pertence à Rússia? Porque é que aquilo se desmembrou? Isto é, como é que se vai estabilizar toda a Europa de Leste e como é que se vai recentrar a Europa até aos Urais, usando a expressão do De Gaulle, como é que isso vai ser feito? E aquilo que eu penso é que isso está completamente por fazer. E enquanto isso não estiver feito, o crescimento, a consolidação da Europa Ocidental enquanto União Europeia vai ser complicado. O problema da Rússia está de pé, talvez mais importantemente, do que o problema da Turquia. Muito bem. Uma pergunta? Ou dou a palavra ao Dr. Luís Amado? Os senhores embaixadores estão a ver se fazem uma pergunta. Estão num conciliábulo. Mas tem que ser uma pergunta franca. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Não, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre tudo, não sobre tudo, porque era realmente um debate rico. Um aspecto sobre o que explicou o Dr. Pinto Ribeiro sobre os motivos ao início da reconciliação franco-alemã de todos estes tratados, União de Carvão e de Ferro, etc., que eram sido tratados para arranjar-se na relação bilateral e não com uma intenção de construir uma Europa, fazer uma construção europeia propriamente dita. Eu só queria sublinhar que durante, pelo menos desde os anos 80 já, antes da unificação, o motivo, o que se chama em alemão Selbsteinbindung, ligar-se a si próprio à União Europeia, por causa do facto que as diferentes lideranças alemãs eram completamente conscientes do facto de que o peso da Alemanha nessa construção poderia ser considerado como sendo demasiado grande, como sendo encumbrante, era um motivo, apesar de tudo, bastante forte. O Kohl era consciente disso, o Schröder talvez durante os primeiros 2 ou 3 anos do seu governo se esqueceu um pouco deste aspecto e agora, novamente, estamos muito conscientes disso e o facto de a Alemanha está a procurar nesse momento uma saída do problema colocado perante nós pela crise do euro numa combinação de políticas económicas e financeiras que prometem, na nossa vista, crescimento durável, sustentável e mais integração europeia e que não é fácil de defender perante uma opinião pública na Alemanha, é um resultado desta constante na política alemã. O outro aspecto é sobre o que o senhor disse sobre as línguas. Eu acho que isso é e vai ficar um problema incontornável e não pode ser resolvido da mesma maneira como era resolvido nos Estados Unidos da América ao início do século XIX. Acho que a língua francesa para os franceses, mas acho que não temos de nos enganar, para os alemães também, é um elemento não abdicável, daí para os outros países europeus também. Isso não é uma construção como era a construção dos Estados Unidos e acho que vamos ter de viver
com uma solução, como diria o Dr. Vitorino, híbrida também neste domínio. E a política oficial, que consiste a dizer vamos fazer esforços para que os cidadãos falem a língua materna, o inglês e mais uma terceira língua, acho é um caminho que me parece viável para pelo menos uma parte substancial da população da União Europeia. Vou parar com isso. Obrigado. Me permite acrescentar uma coisa, para agradecer aos oradores, mas uma coisa que eu quero destacar é que ao longo dos 60 anos da construção europeia houve vários desafios e o que a Alemanha e a França conseguiram fazer é ultrapassar os pontos de partida muito diferentes. Isso foi muito bem dito e explicado. Verdadeiramente, havia divergências, conceitos diferentes da parte da França e da Alemanha. Mas, apesar disso, sempre conseguiram ultrapassar as divergências e encontrar uma espécie de caminho intermediário. E, como se diz em italiano, é pure si muove, e a Europa avança. Bom, parece que agora o grande desafio é o que se chamamos de globalização, mas o que é a globalização é uma redistribuição das cartas, da riqueza do poder. Isso inclui também uma recolocação dos Estados Unidos em relação à Europa, e o fato de a Europa ter menos importância, menos relevância, continua a ser, mas o mundo é muito mais complexo, muito mais flexível e muda constantemente. E os dois grandes desafios para a Europa são internos e externos, mas é difícil dizer que há barreiras, há fronteiras. Por um lado, é adaptar a economia à nova redistribuição das cartas, inclusive tendo conta da dimensão demográfica. E podemos dizer que a Alemanha talvez tenha avançado mais neste sentido, a adaptação da economia europeia aos desafios da globalização, mas o outro desafio é a Europa tem um peso substancial se for unido, e por isso que para que a Europa seja um ator relevante na nova mêlée du monde, como diz Hubert Védrine, é preciso uma nova arquitetura institucional, também uma consciência do que é o papel da Europa no mundo. E, deste ponto de vista, talvez seja a França um pouco mais consciente e preparada para esta dimensão. E isso mostra que há uma complementaridade também do papel que a França e a Alemanha podem ter na construção europeia. Eu acho que isso é o grande desafio. Isto tem consequências também do ponto de vista da organização institucional, mais integração, mais coesão, mais solidariedade, mas para responder aos dois desafios que a globalização coloca a todos nós. Dr. Luís Amado, faça favor. Muito obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, aos senhores embaixadores o privilégio e a honra de me convidarem para encerrar com um comentário final este debate, e agradeço naturalmente as intervenções dos panelistas, dos membros do painel, que me facilitaram imenso o trabalho, dada a qualidade das intervenções. Eu creio que, em grande parte, a natureza do convite decorre da atenção que os embaixadores colocaram à forma como eu acompanhei, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, a relação num período particularmente difícil, de crise profunda como aquela que vivemos ainda hoje na Europa, e em que a ação dos dois Estados, da França e da Alemanha, tem sido e continuará a ser determinante. Eu lembro-me que irritava muito os meus colegas de governo e de partido até, quando, relativamente ao chamado fenómeno Merkozy, de cada vez que havia um Conselho
a chanceler Merkel e o presidente Sarkozy entendiam-se previamente sobre a agenda do Conselho. E eu irritava naturalmente os meus colegas quando, confrontado à entrada do Conselho sobre esse facto, normalmente dizia que achava muito bem e achava que até estavam a falar pouco, que deviam falar mais e que se deviam entender mais, precisamente porque sempre atribuí a esta relação uma dimensão decisiva para a superação da crise profunda em que a Europa mergulhou. É certo que hoje não se fala tanto da Mercolândia, mas ela existe. A Mercolândia não está na agenda mediática com a mesma dimensão crítica que tinha o fenómeno Merkozy, mas ela existe e existiu, aliás, muito rapidamente. É um facto que havia uma grande expectativa na esquerda francesa, como na esquerda europeia, depois de 15 ou 17 anos na oposição, de regresso ao poder em França, que pudesse ter uma voz luminosa sobre alguns dos aspectos mais delicados da crise que a Europa conhece. Criou-se essa grande expectativa, aliás, não muito diferente da expectativa que a chegada de Mitterrand ao poder também gerou nesse tempo, e alguma inquietação do seu parceiro alemão. Independentemente da natureza, como o António Vitorino sublinhou, das forças políticas que temporariamente ocupavam o Eliseu, ou em Bonn, ou em Berlim. O que é um facto é que, provavelmente, Hollande demorou 2 meses, não vou ao ponto de dizer que 2 horas, porque passado 2 horas de posse estava em Berlim em conversações com a chanceler Merkel, mas demorou 2 meses a ajustar-se a uma realidade à qual Mitterrand demorou quase 2 anos. Quando Mitterrand chegou ao poder, as relações iniciais com o chanceler Helmut Schmidt não foram fáceis. Schmidt estava a trabalhar há muito tempo, já na perspectiva da União Monetária, com Valéry Giscard d'Estaing, o então presidente francês. Essa entente entre a França e a Alemanha era absolutamente decisiva para criar condições de convergência que possibilitassem o desenvolvimento do projeto da moeda comum, ao qual quer o presidente francês, quer o chanceler alemão eram muito arraigados. É certo que o relatório Werner já o aconselhava, essa orientação estava determinada, o sistema monetário europeu estava em funcionamento. A chegada de Mitterrand perturbou a agenda de Helmut Schmidt e a agenda das relações franco-alemãs na perspectiva do passo para a União Económica e Monetária. E há um célebre encontro no final de 81 entre Schmidt e Mitterrand, em que Schmidt claramente diz a Mitterrand: o senhor escolheu um caminho que não é o nosso, é impossível construirmos um caminho de harmonia assim, espero que tenha sucesso. Delors era então Ministro das Finanças, e foi Delors que de facto começou a fazer o jogo de convergência de novo, de diálogo estruturado com o poder alemão, e foi já com Kohl, que entretanto substituiu a Schmidt, e sobretudo de uma intensa manobra de Delors em Bruxelas, que com a revalorização do marco permitiu estancar uma situação que levaria à saída brusca da França do sistema monetário europeu. Esse exercício foi um exercício que a Hollande acompanhou. A Hollande acompanhou no gabinete de Mitterrand todo esse processo e toda essa fase delicada em que as tensões na política monetária, que levaram a sucessivas desvalorizações do franco francês e a uma perda de comércio entre a França e a Alemanha significativa, que criava uma dinâmica disruptiva na relação franco-alemã, a Hollande acompanhou, e por isso nunca tive grande dúvida de que, chegado ao governo, a Hollande não teria outra alternativa que não fosse justamente repor no domínio da política fiscal e orçamental, agora no centro do debate sobre a convergência ou a divergência das duas economias, uma vez que a política monetária é a mesma, que teria que naturalmente ratificar o tratado que estabelecia a regra de ouro e que em campanha eleitoral se dizia que recusava a ratificação, mas que inevitavelmente teria que aceitar ratificar. Se o não fizesse, estaria a minar naturalmente não a saída do sistema monetário europeu, mas a saída da França do euro, o fim do euro e a implosão do projeto europeu. Como dirigente responsável e
como político experiente que é, Hollande, em 2 meses, reajustou a sua política em termos fiscais e orçamentais com a política determinada pela negociação difícil, complexa, entre Sarkozy e Merkel relativamente ao tratado que, pela sua natureza, de alguma forma, refunda o projeto europeu numa lógica completamente diferente, como, aliás, o António Vitorino aqui sublinhou. Não é um tratado da União Europeia, é um tratado intergovernamental e, de alguma forma, estabelece regras novas relativamente ao desenvolvimento do futuro do projeto europeu. A crise do euro é uma crise com uma profunda implicação na geopolítica europeia e nos equilíbrios que garantiram a estabilidade do projeto europeu ao longo destes anos. E é bom ter presente que, no momento da reunificação da Alemanha, momento que introduz um fator de ruptura na geopolítica europeia do pós-guerra, a França esteve com a reunificação da Alemanha. E esteve, não diria desde a primeira hora, é certo que mesmo o gaullismo, na expressão de Chirac, foi muito convergente com a posição de Mitterrand. A única divergência foi de Valéry Giscard d'Estaing, que tinha na altura a visão de que a Alemanha de Leste se devia integrar na Alemanha Ocidental, mas no quadro de uma federação europeia à qual a Alemanha Ocidental, entretanto, já estaria acoplada, e dizia que isso deveria acontecer até ao final do século. Essa visão divergente entre uma corrente mais federalista e uma corrente realista que Mitterrand protagonizava e o nacionalismo que um gaullismo esclarecido, já não o gaullismo do pós-guerra, que tentou dividir, negociar até com Stalin a divisão, a partilha ainda mais profunda da Alemanha. Esse gaullismo esclarecido sobre os verdadeiros interesses da França foi capaz de chegar a um compromisso importante e foi, de facto, num grande ambiente de consenso político na França que a reunificação da Alemanha, com todas as implicações que se antecipavam, foi gerido. E é preciso perceber que quer Kohl, quer Mitterrand tinham a convicção de que a unidade da Alemanha era condição para a unidade europeia e que a unidade europeia pressupunha a unidade da Alemanha. E o euro era uma condição. As outras 3 condições eram, de facto, a fronteira, as armas e a Aliança Atlântica. As armas nucleares e a fronteira de Oder-Neisse foram temas sensíveis da negociação para a reunificação da Alemanha, aos quais a França não poderia, de forma alguma, deixar de dar a maior das atenções, mas que, apesar de tudo, produziram uma capacidade de interação entre os 2 Estados que permitiu à Europa superar a crise mais profunda que a Europa conheceu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, uma crise que impôs uma ruptura na geopolítica europeia, uma vez que a reunificação da Alemanha representava, de facto, uma mudança no sistema de poder na Europa, nas instituições europeias, que, aliás, como o António referiu, só se resolveu não em Nice, mas em Lisboa, com episódios dramáticos de permeio, com histórias que, se fossem contadas, nos fariam arrepiar um pouco sobre a natureza das pulsões que ainda hoje domina a relação entre os Estados europeus, mas que, apesar de tudo, foi um problema não completamente resolvido, mas um problema que tem sido controlado de forma muito eficaz pelas instituições e pelos governos europeus. É óbvio que quer Kohl, quer Mitterrand, como os atuais dirigentes da França e da Alemanha, acredito que pensam da mesma forma, há uma percepção de que a Europa é para a França e para a Alemanha um projeto capaz de ajudar quer a França, quer a Alemanha a resolver a relação com os seus problemas de identidade e de poder fundamentais. Eu diria que a França pressente desde De Gaulle e desde o fim da Segunda Guerra Mundial
que a relação da França com o mundo passa pela Europa e a Alemanha sabe, na voz clara dos seus principais dirigentes ao longo dos últimos anos, que a Europa é a forma da Alemanha resolver o seu problema com a Europa, que é, como quem diz, consigo própria. O problema da relação entre o Estado e a nação alemã, que é, como quem diz também, o problema da relação do Estado alemão com os seus vizinhos. A Europa é a forma que a Alemanha tem e o projeto europeu é o instrumento para a resolução deste problema. E como o António Vitorino sublinhou, precisamente pela natureza da identidade crítica destas duas nações e destes dois Estados, é óbvio que a Alemanha tem evidenciado em todos os momentos de aceleração institucional e política do projeto europeu, a Alemanha tem evidenciado uma relação de mais fácil abertura a uma via federal ou federadora. Pelo menos até à decisão de Carlos Rueda de junho de 2009 sobre a interpretação do Tratado de Lisboa, em que provavelmente aparece uma nova entidade na natureza do sistema alemão, o Tribunal Constitucional, com um conceito de soberania e de interesse estratégico alemão que provavelmente vai suscitar um debate constituinte novo na Alemanha durante o horizonte dos próximos 2 anos. É provável que, se for necessário um novo Tratado Europeu, tenha que haver uma alteração à Constituição da Alemanha, que ela tenha que ser justamente a forma de o sistema político alemão tornear esta concepção que, na interpretação do Tratado de Lisboa, o Tribunal Constitucional de Carlos Rueda impôs em relação ao interesse estratégico europeu e o interesse estratégico alemão. Mas, no essencial, do meu ponto de vista, a resolução deste problema da Alemanha e da França consigo próprias tem que ver com uma realidade geopolítica que provavelmente está mais próximo da visão que a Alemanha tinha da Europa do tempo de Bismarck. Lembro-me que o Bismarck, quando em finais do século XIX recebeu o explorador Wolff, que procurava vender a ideia do mapa da África, da aventura em África da Alemanha, Bismarck, dentro da sua sabedoria, recebeu, ouviu e disse-lhe: o seu mapa da África é muito bonito, mas o meu mapa da África está aqui. Quer ver? Ali está a Rússia, aqui está a França, a Alemanha está aqui no meio. Esta é a minha África. Esta é a Europa que, de alguma forma, nós hoje temos que olhar de novo, porque temos, de facto, uma realidade geopolítica bem diferente do tempo da União Soviética e, por isso, as questões que o José António Pinto Ribeiro aqui levantou são questões muito pertinentes, que, sobretudo para nós, país de vocação atlântica e país que identifica muito o conceito estratégico nacional com o desenvolvimento do sistema atlântico, não pode deixar de dar valor à dinâmica de integração e ao seu reforço na perspectiva de contrapeso à Rússia, mas que terá necessariamente que ser entendido no quadro de uma reforçada visão do sistema atlântico, que não passa necessariamente e apenas pelo Atlântico Norte, mas também pelo Atlântico Sul, e por isso eu atribuo também para a Alemanha e para a França a presença de Portugal no coração do sistema do euro e de uma estrutura mais federadora que este núcleo desenvolverá, se tudo correr bem, de acordo com o roadmap definido para a saída da crise europeia, precisamente porque, não estando o Reino Unido e estando Portugal, apesar de tudo, esse elo de ligação ao sistema atlântico é absolutamente determinante para a estabilidade do sistema europeu no seu conjunto e, sobretudo, no equilíbrio das relações com a Rússia e com os Estados Unidos. Eram estas reflexões que se me ocorrem produzir neste momento, depois de ter ouvido um tão interessante conjunto de intervenções como as vossas,
agradeço uma vez mais aos senhores embaixadores de França e da Alemanha o privilégio e a honra que me deram em poder encerrar este debate. Muito obrigado. Então eu despeço-me de todos, declaro encerrada a sessão, agradecendo uma vez mais aos senhores embaixadores, a todo o público que aqui esteve connosco e, evidentemente, aos meus brilhantíssimos senhoras e senhores colegas de mesa. Muito bom dia a todos e muito obrigada.